Número 3.4.12, o amém. Desculpe, 3.14.2, o amém. O versículo 14 do capítulo 3 diz: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então Jesus sempre se apresenta com um título às igrejas. O título normalmente tem uma ligação com a situação espiritual da igreja. Nesse caso, com a situação espiritual da era de Laodiceia. Vamos falar sobre esse termo amém. Esse termo veio transliterado do hebraico para o grego, o latim, e chegou também ao português assim, ou seja, sem tradução. O seu significado é interpretado como assim seja. Outros interpretam-no como cuidar de, ou ainda edificar. Assim seja, Jesus está comunicando a essa igreja que ela é a igreja final, ou seja, se o termo amém, ele é usado para uma conclusão, né, tudo que você falou, assim seja, ou seja, está finalizada a palavra. Esse é o momento de arrebatar a igreja. Chegou o momento de encontrar com o mestre. Cuidar de ou edificar é o que esta igreja precisa, porque a riqueza pode corromper aquela que em outras eras era perseguida. Né? No período da igreja perseguida, nós não temos, vamos dizer, corrupção no meio dela. Os cristãos tinham que viver escondido no campo, nas montanhas, desde que Balaão, Agostinho, deu início àquela perseguição feroz, dizendo que era crime de morte não entregar as crianças para batizar ou rebatizar crianças que tinham sido batizadas pelos católicos, rebatizar ele quando adulto, rebatizar entre aspas, né? Porque eles diziam, nós não somos rebatizadores, nós somos batizadores, porque o batismo infantil não vale. Desde aquele período, a igreja foi muito perseguida e como era crime de morte, ela tinha que viver nos campos, escondidos em países mais isolados. Mas em Roma, por exemplo, na França, na Inglaterra, nesses países ali que tinham maior riqueza e logo um envolvimento com a Babilônia apocalíptica, né? Você não conseguia ser cristão, você seria morto. Vamos lembrar que Calvino, ele falou para todos os evangélicos que ele chamava de anabatista, né? Ou vocês entregam seus filhos para serem batizados, ou serão mortos. Ora, tem uma terceira opção, fujam de Genebra, saiam, né? E foi o que os cristãos tiveram que fazer, abandonar a cidade, porque senão seriam mortos por Calvino. E esse homem virou referência, né? O assassino virou referência para alguns grupos religiosos. Prosseguindo no comentário, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardes foram igrejas que morreram pela fé que professavam. Vamos lembrar, Éfeso foi um pouquinho menos, mas teve a perseguição principalmente de Nero. Final do primeiro século teve a perseguição, João foi morto na perseguição de Domiciano. Esmirna, que vai enfrentar as piores perseguições, né, do segundo, terceiro e início do quarto século. Aí Pérgamo já vem o período da corrupção, né? Período em que Constantino já começou a proibir os pastores de pregar. Eu contei para vocês a história do pastor que ele não pôde mais pregar porque ele negava o batismo infantil. E principalmente de Agostinho, né? Que ele não proibiu, ele mandou matar. Tiatira, que é o período da Era das Trevas, mais difícil, e Sardes, que os cristãos eram perseguidos pelos católicos e pelos reformados, né? Tiatira se livrou da perseguição, Filadélfia se livrou da perseguição e se dedicou à obra missionária. Laodiceia não sofrerá perseguição física, mas sofrerá perseguição doutrinária, de maneira que Jesus não poderá entrar nessa igreja. Então vejam, irmãos, eu vou falar até assim com uma
vou falar uma pena, vamos dizer, o que acontece. Mas, por exemplo, vejam esse teólogo da Adventista do Sétimo Dia, que é arqueólogo também, né? A igreja dele dá uma estrutura para ele, melhor dizendo, a seita dele dá uma estrutura para ele, tá ok? Ele tem uma voz muito boa, assim, uma boa locução, pode viajar pelo mundo todo, faz um trabalho bom, mas você vai sempre observar, por exemplo, ele vai exaltar a Babilônia apocalíptica em diversos momentos. Eu vejo ele dizendo, né? Eu já fui observar, tem uma nota na internet, num artigo, que ele fala que ele era convertido na Igreja Católica, ele só aprendeu um pouquinho mais. Então, quer dizer, é um perigo, porque ele vai fazer um trabalho que parece, por um lado, muito bom, mas que, na verdade, ele é negativo. Então, é ruim falar isso, mas as pessoas têm que tomar cuidado com o que houve, porque Adventista do Sétimo Dia, Testemunha de Jeová, todos esses grupos, eles vão crescendo, né? E estão influenciando as igrejas evangélicas.